Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. E daí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quinta-feira, 14 de abril, a lição 3, ela tem como título A Maldade do Ser Humano. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 4, versículos 17 a 24, onde aqui nós podemos observar dois pontos assim muito importantes. O primeiro que nós vemos é sobre a evolução do pecado pelo ser humano, que ele foi aumentando no passar de gerações a gerações. E o segundo ponto que nós vemos nesta lição é a distinção clara das pessoas que resolveram andar nos caminhos de Deus e aquelas que resolveram desprezar este caminho. A história da vida de Caim deixa um exemplo do que aquilo que fazemos em nossa vida, muitas das vezes elas podem interferir não somente na nossa vida, mas também em todas as pessoas ao nosso redor, aos nossos filhos, nossos descendentes, gerações futuras. A atitude de rebeldia assim, de Caim não só afetou assim a sua vida e o seu relacionamento com o Criador do Universo, mas afetou os descendentes. Ele deixou assim, um legado muito negativo que influenciou as gerações que não tiveram assim, uma boa reputação. Por exemplo, o seu neto Lameque foi o primeiro bígamo entre os seres humanos. Ele teve duas mulheres e ainda seguiu o caminho do avô, e acabou assassinando duas pessoas, sendo elas uma criança. E a partir dessa geração começaram a aumentar a criminalidade e a imoralidade entre as pessoas. Em Gênesis, no seu capítulo 4, versículo 17, nesse texto nós vemos a descendência de Caim, onde ali é bem claro. E o destaque é justamente o seu neto Lameque, o neto de Caim, que também não só comete homicídios, imitando o seu avô, e um mau exemplo, que foi o primeiro a cometer o primeiro assassinato entre nós, mas como também ele se infiltrou na poligamia e introduziu no meio humano, onde Deus sempre abominou isto. O que vimos nessa lição, que existe um paralelo entre Caim e seu neto Lameque. Caim, quando ele errou, ele logo procurou assim se calar, ficar quieto quando ele cometeu o crime. Ele não propagou o que ele tinha feito. Principalmente quando Deus o afrontou. Já Lameque, seu neto, quando ele cometeu um crime, quando ele matou uma pessoa, um adulto, e matou uma criança, ele se vangloriou disso e comentava com todas as pessoas e dizia que matou um homem como se fosse assim, um troféu. Caim, quando ele cometeu esse crime matando seu irmão Abel, ele pediu misericórdia a Deus. E já Lameque, de forma alguma. E outro paralelo entre os dois é que Caim foi vingado por Deus 7 vezes. E já Lameque falava aos 4 ventos para todas as pessoas
que ele seria vingado 7 vezes 7, mostrando que estava tremendamente consciente, né, do crime que ele cometeu, do seu pecado e da sua culpa. E o que nós vimos também, né, é que Caim ele casou apenas uma vez. Ele era monogâmico, enquanto Lameque teve 2 esposas. O que podemos tirar de exemplos, né, de tudo isto? Bom, isto prova que o mal ele se expande assim rapidamente, ele se propaga rapidamente, cresce na experiência humana e se nós dermos brecha, né, para o mal, ele cresce cada vez mais. Em Gênesis, no seu capítulo 4, no versículo 25, é mencionado que Adão tornou a ter assim, relações íntimas, né, com a sua esposa Eva, e como resultado disso nasceu o seu filho chamado Sete. Bom, esse nome, Sete, né, foi uma referência, assim, uma promessa feita por Deus de que viria um Salvador e que viria uma descendência da Eva. Caim não tinha esta promessa, embora seus pais achassem que fosse o prometido. Mas agora com Sete, sim, Deus afirma que dele viria a descendência para o Salvador Jesus futuramente. No filho de Adão, chamado Sete, vem a linhagem messiânica, que podemos falar como Enoque, Matusalém e até Noé. Já em Gênesis, no seu capítulo 6, é feita uma referência, né, das filhas dos homens, aqueles que procuravam a imagem do mundo, a imagem dos homens. E aqui muito claramente começa as 2 ramificações da humanidade. As ramificações para o bem e as ramificações para o mal. Por um lado, vieram os fiéis que servem a Deus, pessoas que tinham comunhão com o Criador e buscavam essa fidelidade. E do outro lado, vieram aqueles que renunciaram de servir a Deus. Isto chama-se livre-arbítrio. Isto chama-se amor que Deus dá para as pessoas decidirem para que lado elas querem ir. E dependendo da escolha, elas irão para um lugar muito ruim. E quem você, meu amigo, minha amiga, a quem você servirá? A quem você escolherá hoje? Que caminho a ser seguido? O caminho da salvação, o lugar onde Jesus foi preparar, que não haja mais dor, não haja mais morte, não haja mais sofrimento. Basta que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor e obedecer os seus estatutos e mandamentos, que você irá para esse lugar. É esse convite que Jesus faz. Ou do contrário, é o caminho da perdição, é um caminho sem volta. E daí, meu amigo, vai aceitar esse convite? E minha amiga, vai aceitar? Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.